Ela estava a limpar as mesas num restaurante tranquilo, quando uma mulher grávida com hematomas entrou a correr, com os olhos arregalados, o lábio a sangrar, sussurrando: "Por favor, ajude-me." Antes que Helena pudesse reagir, o marido da mulher chutou a porta com tanta força que a janela tremeu. Ele exigiu a sua esposa de volta e ameaçou qualquer um que se colocasse no seu caminho. Helena colocou-se entre eles e, com os dedos trêmulos, fez uma chamada telefônica que lhe tinham dito para nunca usar, a menos que fosse uma questão de vida ou morte. 2 minutos depois, o chão lá fora começou a tremer. A luz do sol refletia no cromado. 70 Hells Angels entraram no estacionamento em plena luz do dia. E o que fizeram a seguir transformou uma empregada de mesa numa pessoa intocável. Inscreva-se no Hard Tales, porque a verdade por trás deste momento irá chocá-lo. Vamos verificar. 1 para quem está a ver pela primeira vez, 2 se já viu alguns, 3 se nunca perde. A hora de ponta do almoço no Miller's Diner mal tinha começado quando o calor lá fora pressionou com força as janelas, transformando cada painel de vidro num brilho branco. Uma empregada de mesa movia-se pela sala de jantar com graciosidade, equilibrando pratos e cafeteiras, enquanto a luz do sol brilhava no chão. Devia ter sido um turno normal ao meio-dia, do tipo que ela já tinha vivido centenas de vezes antes. Clientes a conversar, o rádio a tocar, o cheiro de cebola frita no ar. Mas a normalidade foi quebrada no momento em que a porta se abriu. Uma mulher entrou a cambalear, segurando a barriga com os 2 braços, o rosto pálido de terror, as roupas sujas, as bochechas inchadas e o lábio a sangrar. Parecia que ela tinha corrido através do fogo para chegar até ali. Os poucos clientes no balcão congelaram, com os garfos suspensos no ar. Helena não congelou, ela viu tudo de uma vez. As mãos trêmulas, a respiração irregular, a camisa esticada sobre a barriga de grávida. A voz da mulher falhou quando ela sussurrou: "Por favor, alguém me ajude." Helena estava ao lado dela, antes que qualquer outra pessoa se movesse. Ela segurou os ombros dela, levando-a para uma cabine. "Qual é o seu nome?" perguntou suavemente. "Maria", respondeu a mulher com voz rouca. "Maria Torres." Helena estendeu a mão para verificar o pulso dela, mas Maria recuou violentamente, puxando o braço para trás. Foi então que Helena viu as marcas. Recentes, escuras, em forma de impressões digitais. Algo frio deslizou para o centro do seu peito. Ela conhecia aquelas marcas. Ela já tinha tido essas mesmas marcas anos atrás. Quando a sua própria vida pertencia ao medo, Maria agarrou o avental de Helena, o desespero aguçando a sua voz. "Ele está a chegar. Ele está mesmo atrás de mim. Por favor, não deixe que ele me leve." Helena engoliu em seco, olhando para a porta, banhada pela luz forte do dia. "Quem está a chegar?" "O meu marido", sussurrou Maria. "Victor." O nome atingiu a lanchonete como um dardo. 2 caminhonistas no balcão trocaram olhares inquietos. Alguém murmurou baixinho. Não era uma reação normal. Era o tipo de reação reservada para um nome associado à violência, reputação, perigo, algo que vivia além do medo comum. Helena estabilizou a respiração. "Está segura aqui", disse ela, embora não tivesse certeza absoluta de que isso fosse verdade. Maria abanou a cabeça, lágrimas escorrendo pela bochecha machucada. "Não compreende. Ele vai encontrar-me." E como se convocada pelas palavras, uma sombra moveu-se pela janela da frente. Helena ficou paralisada. A luz do sol refletiu em algo metálico, talvez uma fivela de cinto ou um anel, e os passos que se aproximavam da porta eram lentos, deliberados, confiantes demais para um homem cuja esposa acabara de fugir para salvar a vida. O restaurante ficou em silêncio. A porta se abriu com um estrondo que fez todos os clientes estremecerem. Victor Torres preencheu a entrada. Ombros largos se destacavam contra o sol escaldante do meio-dia. A camisa estava amarrotada, o maxilar cerrado, os olhos vermelhos de raiva. Ele examinou a sala uma vez e, quando encontrou Maria a tremer na cabine, os lábios se curvaram em algo entre um sorriso e um rosnado. "Aí está você", disse ele. Maria choramingou. Helena instintivamente colocou-se à frente dela, embora as suas mãos tremessem. Victor inclinou a cabeça para Helena, divertido. "Sai da frente", mas Helena não se mexeu. Não desta vez. Nunca mais. Helena não sabia de onde vinha essa coragem.
Talvez da memória das suas próprias contusões. Talvez da maneira como Maria se agarrava à sua manga, como se ela fosse o último pedaço de segurança que restava no mundo. Ou talvez porque Victor Torres entrou naquela lanchonete como se fosse o dono de cada respiração dentro dela. Mas ela manteve-se firme. Victor deu mais um passo em direção à luz, o sol refletindo no suor em suas têmporas e a raiva queimando em seus olhos. Todos os clientes recuaram. O cozinheiro congelou atrás da churrasqueira. Até o rádio parecia ter baixado o volume, engolindo sua própria música. As botas de Victor batiam no chão com peso deliberado. Cada passo era um lembrete de que ele estava habituado a conseguir exatamente o que queria, exatamente quando queria. Eu disse para se afastar, repetiu ele mais devagar, agora com um tom de diversão sombria na voz. Isto é entre mim e a minha mulher. O pulso de Helena batia tão forte que ela achava que toda a sala podia ouvir, mas não se afastou. Ela está ferida, está grávida. Não a vais levar para lado nenhum. O sorriso de Victor desapareceu. Não me podes dizer o que fazer. Ele inclinou-se para a frente com a respiração pesada de raiva. Eu conheço-te, a empregada de mesa que se acha uma heroína. Helena sustentou o seu olhar. Não, só não sou covarde. Um músculo saltou ao longo da mandíbula de Victor. Atrás de Helena, Maria sussurrou. Por favor, não deixe ele fazer isso. Victor levantou a mão, não para bater em Helena, mas para silenciar Maria com um gesto que ela reconheceu claramente. Ela recuou instantaneamente. Isso fez o estômago de Helena revirar. Ele voltou sua atenção para Helena. Se mexa, ou eu vou te mexer. Por um segundo aterrorizante, ela pensou que ele realmente poderia fazer isso. A mão dele se contraiu, o peso dele se deslocou para a frente, o calor que entrava pelas janelas da lanchonete parecia engrossar o ar entre eles. Mas Helena não estava sozinha na sala. Um dos camionistas, um homem mais velho com os antebraços queimados pelo sol, levantou-se lentamente do banco. Deixe a rapariga em paz, murmurou ele. Victor virou a cabeça bruscamente na direção dele. Sente-se. O homem sentou-se. Foi o suficiente para mostrar a Helena que ninguém ali poderia deter Victor, exceto ela. Ela aproximou-se com a voz firme. Você precisa de ir embora. Victor olhou para ela como se estivesse a decidir se valia a pena quebrá-la. Por um momento, Helena sentiu o mesmo medo frio que habitava os seus ossos anos atrás. O tipo de medo que lhe dizia que ela era pequena demais para fazer a diferença. Então Maria sussurrou algo tão pequeno, tão frágil, que cortou o calor. Por favor, ajude-me. Foi nesse momento que Helena tomou a sua decisão. Ela virou as costas para Victor, envolveu gentilmente o braço de Maria com a mão e sussurrou. Venha comigo. Ela a guiou até a porta da cozinha, em direção ao corredor estreito atrás da lanchonete que colocaria outra parede entre elas e o homem que queria arrastá-la de volta para um pesadelo. Victor deu um passo à frente. Helena se virou para ele. Não, disse ela, não em voz alta, não dramaticamente, mas com os pão só mas com uma espécie de determinação fria que fez a sala prender a respiração. Os olhos de Victor se estreitaram. Achas que alguém está a vir atrás de ti? Helena não desviou o olhar. Ela não disse o nome em voz alta, mas lembrou-se do número no bolso. O número que lhe disseram para usar apenas se precisasse de ajuda de verdade. O tipo de ajuda que chegava com motores rugindo e não pedia permissão. Victor riu baixinho, sem entender. Ninguém está a vir. Mas Helena já sentia a decisão se solidificando em seu peito. Pesada, perigosa, irreversível. Alguém estava a vir. E quando viessem, Victor Torres se arrependeria de ter entrado naquela lanchonete. Helena empurrou a porta giratória da cozinha com Maria agarrada ao seu braço. A luz brilhante do meio-dia desaparecendo atrás delas, enquanto o corredor estreito as engolia na sombra. O cheiro de cebola e óleo de fritura engrossava o ar, mas tudo o que Helena conseguia ouvir era a respiração ofegante de Maria e o baque fraco das botas de Victor andando pelo chão da lanchonete. Ela guiou Maria até a pequena despensa, fechando a porta suavemente atrás delas. A luz do sol entrava por uma pequena abertura no alto da parede, pintando estreitas faixas de luz nas prateleiras, cheias de latas e toalhas de papel. Maria deslizou para o chão com as mãos pressionadas protetoramente sobre a barriga. Lágrimas escorriam pela poeira em suas bochechas. Ele não vai parar, sussurrou ela. Ele sempre me encontra.
Helena agachou-se, forçando o seu próprio pânico a permanecer enterrado sob a superfície. Estás segura comigo, disse ela. Mas até ela sabia que as paredes de uma cafetaria não iriam deter um homem como Victor Torres. Não por muito tempo. Não hoje. Maria olhou para ela com olhos cheios de terror e algo pior. Resignação. Tu não compreendes quem ele é. Helena engoliu em seco. Não preciso de saber quem ele é. Eu sei o que ele é. Maria estremeceu com um ruído repentino e agudo. Um punho a bater em metal. Victor tinha se deslocado para a porta da cozinha. Ele estava perto. Muito perto. Helena! Gritou ele com a voz a vibrar através da parede. Abre esta porta agora mesmo! A respiração de Maria transformou-se em suspiros desesperados. Por favor, não o deixes levar-me. Por favor. Helena enfiou as mãos trêmulas no avental até os dedos encontrarem o pedaço de papel que carregava há anos. A tinta estava desbotada, as bordas gastas, mas o número impresso nele parecia tão pesado quanto uma arma. Um número que lhe fora dado há muito tempo por uma mulher que simplesmente disse: se alguma vez estiver em perigo novamente, ligue para este número. Não hesite. Não faça perguntas. Helena nunca tinha ligado, nem uma vez, nem mesmo para si mesma. Victor bateu na porta da cozinha novamente com mais força desta vez. Está a ouvir-me? Não me faça voltar lá. Maria pressionou as duas mãos sobre a barriga, como se preparasse para o impacto. Ele vai matar-me. Ela engasgou-se. Ele disse que me mataria e levaria o bebê. As palavras quebraram algo dentro de Helena. Ela pegou o telemóvel. O polegar pairou sobre o número, que ela memorizou mesmo sem olhar. A respiração tremia, mas a determinação não vacilou. Ela apertou o botão de ligar. O toque mal chegou a dar um único sinal antes que alguém atendesse. Uma voz grave respondeu, firme como uma rocha. Helena. Os joelhos quase cederam. Gabriel, preciso de ajuda. É urgente. Silêncio. Um silêncio tenso e pesado. Então, estás ferida? Não, sussurrou ela. Mas ela é uma mulher grávida. O marido dela está lá fora a tentar levá-la. Não consigo detê-lo. Mais um momento de silêncio. Então Gabriel Maddock falou com uma calma que não combinava com a tempestade que Helena ouvia a formar-se por trás. Onde estás? No restaurante Miller. No corredor dos fundos. A voz tornou-se mais aguda. Não alta, não emocional, mas mortalmente precisa. Não a deixe sair com ele. Helena exalou trêmula, o peso das palavras dele a atingindo. Ok, estamos a caminho. Quantos? Helena sussurrou antes que pudesse se conter. Você vai nos ouvir, ele respondeu. A ligação caiu. Helena olhou para o telefone, o coração batendo forte, enquanto Maria sussurrava. Quem era? E antes que Helena pudesse responder, Victor bateu com o punho na porta da cozinha novamente, com tanta força que as dobradiças chocalharam. Mas Helena já não tinha medo, porque a ajuda estava a chegar e não seria silenciosa. Os golpes de Victor ficaram mais altos, mais furiosos, cada um deles fazendo a porta de metal chocalhar como se fosse feita de lata. Helena pressionou a palma da mão contra a parede da despensa, sentindo as vibrações pulsarem através dos seus ossos. Maria encolheu-se ainda mais no chão, com os braços em volta da barriga, como se pudesse proteger a vida dentro dela com pura força de vontade. Helena! Rugiu Victor, com a voz a falhar de raiva. Abra esta porta antes que eu a derrube! Helena sabia que ele falava a sério. Ela podia ouvir isso no tom descontrolado da sua voz. O mesmo tom que ela se lembrava das noites que passava rezando para que alguém interviesse. Mas desta vez não era ela quem estava a fugir. E desta vez ela não estava sozinha. Ela ajudou Maria a se ajoelhar. Só mais um pouco, sussurrou ela. Eles estão a chegar. Quem está a chegar? Maria respirou, tremendo. Ninguém pode detê-lo. Helena engoliu em seco, olhando para o corredor como se pudesse ver através das paredes, através do próprio tempo, para a distância onde a ajuda já se aproximava. Estás enganado, disse ela suavemente. Há alguém. O punho de Victor bateu novamente. Desta vez, a porta dobrou-se, com uma pequena amolgadela quase invisível, mas suficiente para fazer o coração de Helena parar. Ela olhou à sua volta para a sala apertada. Sem armas, sem fuga, apenas uma janela demasiado alta para alcançar e uma porta que não resistiria mais um minuto à fúria de Victor. Ele pontapeou a porta.
As dobradiças rangeram. Helena! Gritou ele. Estou farta de brincar! Choramingou Maria, agarrando o braço de Helena com uma força surpreendente. Não deixes que ele me leve, sussurrou ela. Ele vai matar-me. Quase o fez esta manhã. Helena ajoelhou-se ao lado dela, com a voz firme, embora as mãos tremessem. Ouve-me, olha para mim, disse Maria, levantando o rosto marcado pelas lágrimas. Não vais voltar para lá, disse Helena. Não enquanto eu estiver viva. Outro pontapé violento. O metal guinchou. A porta cedeu para dentro. Maria gritou. Helena agarrou-lhe os ombros. Aguenta! Aguenta! Então os golpes pararam. O silêncio inundou o corredor, repentino e antinatural, pressionando os ouvidos de Helena, até ela se perguntar se tinha imaginado tudo. Então ela ouviu. Um som tão baixo no início que parecia um estrondo distante, como um trovão a rolar sob a terra. O chão sob ela vibrou. As prateleiras da despensa tremeram. Maria prendeu a respiração. O que é isso? Sussurrou ela. Helena levantou-se lentamente, olhando para a porta da cozinha enquanto o som ficava mais alto. Motores pesados, ritmados. Muitos motores. Victor congelou do outro lado da porta de metal. Ela ouviu os seus passos mudarem, a confusão a cortar a sua bravata. Que diabos! Os motores ficaram mais altos, transformando-se num único rugido que sacudiu a poeira do teto. O tipo de som que engolia todas as ruas em seu caminho. O tipo de som que fazia as janelas tremerem e o ar vibrar. A luz do sol brilhou por baixo da porta. Uma sombra passou. Mais sombras se seguiram. Dezenas. Então o grito inconfundível de pneus derrapando no cascalho. Victor praguejou. Não, 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 não. O pulso de Helena estabilizou pela primeira vez desde que Maria entrou no restaurante. Eles estão aqui, ela sussurrou. Victor afastou-se da cozinha. Botas se arrastando, gritos explodindo lá fora, portas batendo, motores acelerando em uníssono. Uma onda ensurdecedora de poder invadindo o pequeno restaurante da cidade como uma declaração. Os olhos de Maria se arregalaram, trêmulos. Quem? Quem são eles? Helena exalou, a respiração que ela mantinha presa há anos finalmente saindo do seu peito. Hells Angels, disse ela baixinho. 70 deles. E no silêncio antes da primeira moto parar com um guincho na porta da frente da lanchonete, ela acrescentou. E eles não estão aqui por sua causa. O rugido lá fora aumentou até um crescendo violento, sacudindo as paredes finas da lanchonete, até que os saleiros chacoalharam nas mesas. A luz do sol entrava pelas janelas da frente em rajadas brilhantes, refletindo no cromo, no metal e nos capacetes em movimento. Não parecia um grupo a chegar. Parecia uma força a descer. Victor cambaleou para trás da cozinha, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Pela primeira vez desde que entrara na lanchonete, ele não era o predador. Parecia um homem que de repente percebeu que havia entrado no mundo errado. Os motores pararam todos ao mesmo tempo. O silêncio tomou conta da lanchonete com tanta intensidade que fez as lâmpadas fluorescentes zumbirem. Então vieram os passos, medidos e unificados. Dezenas de botas batendo no chão no mesmo ritmo. Uma formação, não uma multidão, uma unidade. A luz do sol projetava longas sombras pelo chão da lanchonete, enquanto as primeiras figuras passavam pelas janelas, escurecendo metade da sala. A voz de Victor falhou. Não, isso não é possível. Ele não iria chamá-los. Helena saiu do corredor. Posiciona com o corredor, posicionando-se entre ele e a porta da cozinha. Você não lhe deu escolha. A porta da lanchonete se abriu. A luz do dia explodiu na sala, delineando uma única figura na porta. Gabriel Maddox não precisou dizer uma palavra. A sua presença dizia tudo por ele. Ombros retos, queixo firme, olhos frios sob o sol forte. Atrás dele, fileiras de motociclistas se espalhavam pelo estacionamento, motores esfriando, jaquetas de couro brilhando com o mesmo emblema vermelho e branco que Victor usava nas costas. Gabriel entrou e toda a lanchonete se encolheu ao seu redor. Todos os clientes congelaram. Até o letreiro de neon acima do balcão pareceu escurecer. Victor tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Gabriel, não é isso. Isso é entre mim e a minha mulher. As botas de Gabriel bateram no linóleo uma, duas vezes, até ele ficar bem na frente de Victor. Ele não o empurrou, não o tocou, apenas olhou para ele.
Um olhar tão penetrante que poderia cortar metal. Tu colocaste as mãos numa mulher, disse Gabriel calmamente. Victor engoliu em seco. O suor escorria pela sua têmpora. Tu colocaste as mãos numa mulher grávida. O maxilar de Gabriel apertou-se. A minha mulher grávida. Todo o restaurante suspirou quando a verdade atingiu o ar como um fósforo apagado em gasolina. Maria Torres não era apenas uma esposa agredida. Ela não era apenas uma vítima. Ela era a esposa do presidente dos Hells Angels. Victor cambaleou para trás, batendo numa mesa. Ela... ela não devia... Ela não devia ter te contado. Ela não contou. A voz de Gabriel estava calma, mas fez os copos atrás do balcão tremerem. Foi a Helena que contou. A cabeça de Victor virou-se rapidamente para ela, com ódio ardente, mas apenas por um instante. Porque no momento em que ele se moveu, 70 motociclistas levantaram-se atrás de Gabriel, as suas sombras estendendo-se pela calçada, prontos para entrar, prontos para cercar. Gabriel inclinou-se ligeiramente para a frente. Tu quebraste a única regra que nunca perdoamos. Victor balançou a cabeça violentamente. Gabriel, por favor. Gabriel interrompeu-o com uma única palavra. Pat. E atrás dele, Silas Kane entrou, segurando o colete de Victor nas mãos, o couro dobrado, o Pat ainda preso, o símbolo de uma irmandade. Victor não merecia mais. Helena não respirava. Ninguém respirava, porque todos sabiam o que viria a seguir. Silas Kane colocou o colete no balcão mais próximo, desdobrando-o com precisão deliberada. O sol do final da tarde entrava pelas janelas da lanchonete, refletindo no pet vermelho e branco costurado no couro. Brilhava como um sinal de alerta, um símbolo de honra que Victor já não tinha o direito de usar. A respiração de Victor acelerou. As suas mãos tremiam. Espera, Gabriel, não faças isto. Podemos conversar. Não há mais nada para conversar, disse Gabriel, ainda calmo, mas com uma determinação que caiu como um martelo. Tu tocaste nela. Foi um erro, a voz de Victor falhou. Eu estava bêbado, não estava a pensar. Gabriel aproximou-se, sombras reunindo-se à sua volta como uma armadura. Se fosses um estranho, eu acabaria com isto no estacionamento. Ele fez uma pausa, os olhos estreitando-se com algo mais frio do que raiva. Mas tu eras um irmão e isso torna o que fizeste ainda pior. Victor recuou tão rapidamente que tropeçou no balcão. Um saleiro tombou e se estilhaçou no chão. Mas o som agudo mal foi percebido devido à tensão que sufocava a sala. Silas aproximou-se, levantando o corte. Sabes o que acontece a seguir? Disse ele baixinho. Victor encostou-se ao balcão. Não, não, Silas, não podes. Não me tires isso, não te atrevas. Silas não quebrou o contato visual. Tu tiraste algo primeiro. Ele estendeu a mão. Victor afastou-se bruscamente. 2 motociclistas entraram pela porta, bloqueando a sua fuga. A luz do sol emoldurava as suas silhuetas, fazendo-as parecer maiores do que a vida. Gabriel acenou com a cabeça uma vez. Silas agarrou Victor pelo colarinho. Não houve luta. Victor ficou mole, sem forças para lutar, consumido pelo medo, enquanto Silas tirava o colete de couro das suas costas e o jogava no chão, aos pés de Gabriel. O emblema bateu no chão com um baque surdo que ecoou pela sala como uma sentença de morte. Victor caiu de joelhos. O suor escorria pelo seu rosto. Por favor, sussurrou ele. Por favor, não me banam. Gabriel agachou-se, colocando o rosto ao nível do de Victor. Não estás a ser banido. A sua voz baixou para algo letal. Estás a ser apagado. A respiração de Victor parou. Gabriel. Lena. Gabriel disse sem olhar para ela. Traz-a cá fora. Helena hesitou, depois abriu a porta da cozinha. Maria saiu apoiada na parede, o corpo a tremer, mas os olhos brilhando com algo que Victor não esperava dela. Determinação. Ela caminhou em direção a Gabriel, parando logo atrás dele. Gabriel ergueu-se em toda a sua altura. Olhe para ela, ordenou ele. Victor ergueu os olhos. Maria recuou, mas manteve-se firme. Você fez isso, disse Gabriel, apontando para os hematomas dela. Você quase matou a sua filha. Quase quebraste o espírito dela. Os lábios de Victor tremeram. Ele ficou sem palavras. Gabriel afastou-se para que Maria pudesse vê-lo completamente. E então, inesperadamente, ele olhou para Helena. Tu a protegeste quando ninguém mais o fez, disse ele. E por causa disso, ela está viva. Helena engoliu em seco.
O elogio a atingiu mais forte do que ela esperava. Gabriel voltou-se para Victor. Tu estás acabado, disse ele. Sem pet, sem equipa, sem proteção, sem família. Victor caiu para a frente com a testa a tocar no chão. Gabriel não olhou para ele novamente. Ele acenou para os seus companheiros. Levem-no para fora. Dois homens levantaram Victor. As suas botas arranharam o chão enquanto ele soluçava, a sua voz enfraquecendo à medida que o arrastavam pela porta e para a luz ofuscante do sol lá fora. Quando a porta se fechou, os clientes do restaurante exalaram em uníssono. Gabriel olhou para Helena. Ela encontrou o seu olhar, firme desta vez, não mais a empregada assustada que se colocara na frente de um monstro sem saber o que viria a seguir. Fizeste a coisa certa, disse Gabriel. Então, com uma voz que carregava o peso de 70 motores à espera lá fora, acrescentou. E agora vamos proteger-te. A luz do sol lá fora atingiu Victor como um castigo. Quando a porta se abriu, o brilho branco intenso espalhou-se pelo estacionamento, iluminando a fila de 70 Harleys à espera em silêncio total. Os motores estavam desligados, mas os homens sentados nelas permaneciam imóveis como estátuas, com os olhos fixos na porta por onde Victor foi arrastado para fora. Um homem despojado de poder, despojado de identidade, despojado da única família que alguma vez reivindicou. Silas e outro motociclista empurraram-no para a frente até ele tropeçar na poeira. O calor emanava do pavimento, e Victor levantou o braço para proteger os olhos do sol, piscando freneticamente como se o mundo tivesse se tornado demasiado brilhante, demasiado real. Dentro da lanchonete, Gabriel não o viu partir. Ele simplesmente ficou de costas para a porta, deixando o momento passar como se fosse uma execução já concluída. O seu foco estava em Helena e Maria, uma garçonete que se mantinha firme por pura força de vontade e uma mulher grávida machucada que mal conseguia ficar de pé. Maria encostou-se no banco com uma mão agarrada à mesa. Gabriel deu um passo em direção a ela, com a voz baixa, mas firme. Agora está segura. A respiração dela tremia. Eu não achei que você viesse. O maxilar de Gabriel ficou tenso. Eu deveria ter percebido isso antes. Ele tocou gentilmente o braço dela, guiando-a para a luz do sol, onde Silas esperava, com a expressão suavizando ao vê-la. Helena observou tudo, o coração ainda batendo forte, embora o perigo tivesse passado. A lanchonete parecia diferente agora, como se o ar tivesse mudado, como se as paredes tivessem engolido uma história e estivessem se preparando para outra. Gabriel virou-se para ela. Por um momento, ela sentiu-se exposta sob o seu olhar. Não ameaçada, mas vista. E isso era, de alguma forma, ainda mais avassalador. Tu protegeste-a quando mais ninguém o fez, disse ele. Nem mesmo os meus próprios homens chegaram lá antes de ti. Helena tentou falar, mas a sua garganta apertou-se. Eu não pensei. Simplesmente não podia deixar que ele a magoasse novamente. É por isso que foi importante, disse Gabriel. A coragem não é barulhenta. É o que fizeste. Alguns clientes espreitaram cautelosamente dos seus lugares. Outros olharam abertamente para Helena, como se ela se tivesse transformado em alguém que nunca tinham notado antes. Gabriel continuou. Vais vir conosco. Helena pestanejou. O quê? Tu e a Maria? Ele esclareceu. O Victor não vai parar. Não agora. Não depois disto. A sua voz baixou para um grunhido controlado. Vamos levá-los para um lugar seguro, até termos a certeza de que ele não pode tocar em nenhum de vocês. Helena olhou para a porta da cozinha destruída, para a marca que Victor tinha deixado no metal. Ela imaginou-o a arrombá-la, a agarrar Maria e a arrastá-la para o pesadelo que ele tinha planeado. Ela também imaginou outra coisa. Lembrou-se de ligar para Gabriel. Lembrou-se dos motores. Lembrou-se do momento em que o mundo mudou quando 70 motociclistas chegaram, não como uma ameaça, mas como um escudo. Ela acenou com a cabeça. Tudo bem. Lá fora, os motociclistas endireitaram-se quando Gabriel atravessou a porta, a luz do sol refletindo na prata da sua barba, nos emblemas do seu colete, na autoridade de cada movimento. Ele não precisou gritar. Formem-se, disse ele. 70 capacetes viraram-se, 70 botas bateram no chão e uma formação perfeita abriu-se no centro do estacionamento, criando um caminho protegido para Helena e Maria passarem. Helena ficou parada na soleira, o sol quente contra a sua pele. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu pequena.
Sentiu-se protegida. Ela entrou na luz. O calor lá fora envolveu Helena no momento em que ela atravessou a porta. Mas não foi o sol que a fez prender a respiração. Foi a visão que a esperava no estacionamento. 70 motociclistas formando duas filas perfeitas. Motores silenciosos, olhos voltados para a frente, emblemas brilhando sob a luz do dia como cristas de um exército chamado para a guerra. Maria caminhou cuidadosamente ao lado dela, apoiando-se ligeiramente em Helena para manter o equilíbrio. Silas aproximou-se primeiro, sua expressão suavizando-se ao olhar para a bochecha machucada de Maria. "Nós cuidaremos de você", disse ele. "Vocês os dois." Helena abraçou Maria com um pouco mais de força. A oferta não era gentil, era absoluta. Gabriel caminhava à frente deles, o sol captando a sua sombra enquanto ela se estendia pelo pavimento. Ele não precisava olhar para trás para saber que eles estavam a segui-lo. Todos os motociclistas ao longo do caminho ajustaram a sua postura. Mudanças sutis, ângulos protetores, uma mensagem tácita gravada na luz do dia. Ninguém toca neles, ninguém tenta. Quando Helena e Maria passaram entre as filas de motociclistas, os homens inclinaram a cabeça. Não foi uma reverência, mas um reconhecimento silencioso. Respeito, reconhecimento. Helena sentiu isso como uma onda movendo-se sob seus pés, empurrando-a para a frente. Maria sussurrou trêmula. "Eles estão a fazer tudo isto por mim", respondeu Helena baixinho. "Por nós duas." Gabriel parou ao lado de um SUV preto estacionado na frente da formação. A porta já estava aberta, com o ar-condicionado a zumbir baixinho. "Maria, você vai com o Silas", disse ele. "Ele vai levá-la diretamente para o esconderijo." Maria hesitou. "Gabriel, desculpe, eu não queria nada disso." Gabriel aproximou-se, sua voz mais suave do que antes. "Nada disso é culpa sua. Você só precisava de proteção. Agora você tem." Silas guiou Maria até o banco do passageiro com uma ternura surpreendente, ajustando o cinto de segurança para que não pressionasse sua barriga. Quando a porta se fechou, Helena sentiu uma pequena parte de sua tensão diminuir. Gabriel virou-se para ela em seguida. "Tu", disse ele, "vais comigo." Helena pestanejou. "Por que eu?" "Porque te colocaste na frente dele." A sua expressão endureceu. "Victor não vai levar isso na brincadeira." Helena abriu a boca, mas antes que pudesse protestar, os motociclistas atrás deles ligaram os motores. O som ecoou pela rua em perfeita sincronia. Um rugido enorme e controlado que sacudiu o ar quente e fez alguns vizinhos recuarem para dentro de suas casas. A voz de Gabriel cortou o barulho. "Entra!" Ela subiu na parte de trás da Harley dele, com o couro aquecido pelo sol. As suas mãos pairaram desajeitadamente acima da cintura dele, até que ele se inclinou para trás e gentilmente puxou os braços dela ao seu redor. "É melhor agarrar-se", disse ele. O motor acelerou. A poeira levantou-se. A luz do sol brilhou no cromo. E quando a formação se fechou ao redor deles, Helena percebeu que aquilo não era uma escolta. Era um escudo, uma parede móvel de aço e convicção construída, porque ela tinha escolhido ficar entre uma mulher e o homem que queria destruí-la. Gabriel acelerou o motor uma vez. "Vamos embora." Toda a formação avançou, rugindo pela estrada ensolarada numa onda rolante de trovões que engoliu a lanchonete, a rua, o medo, tudo o que Helena conhecia. Ela agarrou Gabriel com mais força. Este foi o momento em que a sua antiga vida desapareceu para trás dela. Enquanto o mundo que ela nunca esperava se abria à sua frente, o comboio rasgava a autoestrada ensolarada como uma fortaleza em movimento. Helena sentiu o asfalto vibrar sob eles. A vibração da Harley de Gabriel subia pelos seus braços enquanto ela se agarrava com força. O vento batia contra a sua pele, forte, mas limpo, trazendo uma sensação de liberdade que ela não sentia há anos. Cada vez que ela olhava para o lado, uma parede de motociclistas se estendia em formação perfeita. O cromado brilhava à luz do dia, os óculos espelhados refletiam o sol como sinais de aviso. Ninguém naquela estrada se atrevia a aproximar-se. Os carros abrandavam. Alguns encostavam completamente a berma, enquanto 70 motociclistas passavam como uma maré de fúria controlada. Helena não sabia se devia sentir medo ou gratidão. Talvez ambos. Mas a cada quilômetro, o medo que carregava há tanto tempo diminuía um pouco mais. À frente, o comboio abrandou quando Gabriel saiu da autoestrada,
entrando numa estrada secundária que serpenteava por campos pontilhados de carvalhos inclinados. A luz do sol filtrava-se através dos ramos, quente e dourada, pintando padrões no asfalto. Parecia irreal, como se ela tivesse sido retirada da sua antiga vida e colocada num mundo onde as regras eram escritas com o ruído dos motores e a lealdade, em vez do medo. Entraram numa vasta propriedade rural cercada por uma cerca branca. Uma enorme casa de fazenda ficava no centro, com a varanda repleta de cadeiras, jarros de água e pilhas de cobertores dobrados. O lugar parecia vivo, como um refúgio construído após anos de preparativos silenciosos. Gabriel desligou o motor e os outros seguiram o exemplo, criando um silêncio abrupto que fez os ouvidos de Helena zumbirem. Ela desceu da moto, tentando não tropeçar enquanto as pernas se ajustavam. Silas já estava ajudando Maria a sair do SUV. O rosto dela estava pálido, mas os seus passos estavam mais firmes agora. Ela olhou ao redor da propriedade, com olhos arregalados e atônitos. Este é um dos nossos refúgios, disse Silas. Ninguém vem aqui a menos que Gabriel diga. Nem membros, nem candidatos, ninguém. Maria exalou trêmula, como se só agora estivesse se permitindo acreditar que havia encontrado segurança. Helena virou-se para Gabriel. O que acontece agora? Vamos mantê-la escondida até que Victor pare de tentar destruir o mundo à procura dela, respondeu ele. E até ter a certeza de que está segura, Helena franziu ligeiramente o sobrolho. Ele também virá atrás de mim. Gabriel olhou nos olhos dela. Você o envergonhou. Homens como ele não esquecem isso. Um arrepio frio percorreu a sua espinha, mas não era o medo paralisante que ela conhecia antes. Era a consciência, a diferença entre ser caçada e ser protegida. Um grupo de esposas de motociclistas aproximou-se da casa, a luz do sol refletindo nas suas pulseiras e óculos escuros. À frente estava Nora Briggs, uma mulher com cabelos loiros com mechas claras, olhos perspicazes e uma confiança que não precisava ser ostensiva. Ela caminhou diretamente até Helena. Você deve ser a empregada que fez Gabriel largar tudo. Helena quase riu. Eu não o fiz fazer nada. Só tentei ajudar. É exatamente por isso que estás aqui, disse Nora. Ela estendeu a mão. Bem-vinda às Irmãs do Escudo. Atrás dela, mais mulheres se aproximaram, fortes, firmes, carregando kits de primeiros socorros, sorrisos calorosos e o tipo de energia que só vem de pessoas que sobreviveram e reconstruíram. Helena olhou para elas, para Gabriel, para Maria segurando o braço de Silas. Pela primeira vez, ela não se sentiu uma estranha no meio do caos. Sentiu que tinha acabado de entrar no início de algo. Nora conduziu Helena e Berea pelos degraus da varanda, as suas botas batendo suavemente na madeira aquecida pelo sol. De dentro da casa vinha o cheiro de café fresco e algo a assar, canela, açúcar, conforto. A luz forte do dia que entrava pelas janelas suavizava tudo o que tocava, como se a própria casa estivesse determinada a aliviar todas as feridas trazidas através das suas portas. Este lugar, disse Nora, abrindo a porta, já acolheu mais mulheres quebradas do que você imagina. É onde nós ajudamos as pessoas a se recomporem. Maria caminhava lentamente, com uma mão na barriga e a outra segurando a moldura da porta para se equilibrar. Quando ela entrou, sua respiração parou. A sala de estar estava silenciosa, organizada, cheia de cobertores macios, roupas extras, pilhas de garrafas de água e uma grande mesa de jantar coberta de suprimentos médicos. Um santuário construído não por medo, mas por preparação. Silas ajudou Maria a sentar-se no sofá, ajustando um travesseiro nas suas costas. Nora imediatamente começou a trabalhar, verificando se havia hematomas, falando suavemente, com a voz transmitindo a confiança constante de alguém que já tinha feito isso muitas vezes. As mãos de Maria tremiam enquanto ela se deixava cuidar. Helena permaneceu perto da porta, sem saber se pertencia àquele lugar ou se simplesmente havia chegado durante a tempestade. Nora olhou para ela. Não fique aí parada como se fosse uma intrusa. Você salvou a vida dela. Isso faz de você parte da família. A palavra família enviou um calor inesperado ao seu peito. Gabriel entrou por último, fechando a porta atrás de si com uma finalidade silenciosa. O som carregava o peso de uma promessa de que nenhum mal cruzaria aquele limiar. Ele examinou a sala, observando a postura exausta de Maria. A hesitação de Helena,
as mãos firmes de Nora. O seu olhar suavizou-se ligeiramente. Victor vai procurá-la, disse ele, dirigindo as palavras a Nora. E ele virá com tudo. Nora acenou com a cabeça. Deixe-o vir, estamos prontos. Gabriel virou-se para Helena. Você precisa ficar aqui também, pelo menos até eu ter a certeza de que ele não virá atrás de você. Helena franziu a testa. Eu pensei que Victor só queria Maria. Gabriel aproximou-se, a luz do sol emoldurando os seus ombros. Você humilhou-o. Você recusou-se a sair do caminho. Homens como Victor não esquecem quem se interpôs no seu caminho. A verdade caiu como um peso no estômago dela. Mas você não está sozinha, disse Gabriel. Não mais. Nora acenou para Helena em direção à cozinha. Venha, deixe-me mostrar como isto funciona. Lá dentro, um grupo de mulheres, algumas mais velhas, outras mais jovens, todas vestindo roupas confortáveis, preparavam suprimentos. Uma mulher organizava telemóveis descartáveis. Outra separava dinheiro de emergência em envelopes. Outra colocava chaves em uma placa com a inscrição Veículos de Segurança. Helena ficou olhando. Vocês fazem isso? Regularmente sorriu Nora com tristeza, mais do que deveríamos. Uma mulher mais jovem, com cachos escuros, aproximou-se de Helena. Somos as irmãs Escudo, disse ela. Protegemos mulheres que não podem proteger-se a si mesmas. Às vezes de estranhos, às vezes dos homens que elas amavam, às vezes dos monstros com quem se casaram. Helena engoliu em seco. E você confia em mim para ajudar? Nora respondeu sem hesitar. Você já ajudou. Interpuseste-te entre uma mulher grávida e um homem que queria possuí-la. É isso que fazemos. A voz de Maria ecoou da sala de estar, suave, rouca, esperançosa. Helena, ela virou-se. Maria estendeu a mão. Obrigada. Helena atravessou a sala e apertou-a gentilmente. Naquele momento ensolarado, rodeada por pessoas que não conhecia, mas nas quais de alguma forma já confiava. Helena sentiu algo mudar dentro dela. Não era medo, não era adrenalina. Era propósito. E ela entendeu pela primeira vez por que Gabriel lhe disse que ela não estava sozinha. Porque ela não estava. Não mais. Helena não dormiu naquela noite, não porque não estivesse segura. Ela estava segura pela primeira vez em anos, mas porque a casa ao seu redor pulsava com uma intensidade silenciosa que ela nunca havia experimentado. Mesmo no escuro, as irmãs Shield moviam-se pelos corredores como guardiãs experientes, verificando fechaduras, sussurrando atualizações, preparando café para as longas horas que se seguiam. Lá fora, os cavaleiros faziam turnos sob as luzes da varanda, os motores a arrefecer na terra banhada pela lua, as suas silhuetas imóveis como estátuas. Ao amanhecer, a luz do sol espalhou-se pela fazenda, transformando os campos em ouro. Helena saiu. O ar da manhã era fresco na sua pele. O rugido da noite anterior parecia distante agora, substituído pelo canto dos pássaros e pelo leve farfalhar do vento nas árvores de carvalho. Mas a calma não significava quietude. Uma mulher vestindo uma jaqueta jeans, Lena, uma das irmãs Shield mais jovens, atravessou o pátio apressadamente, com um telemóvel descartável colado ao ouvido, a expressão tensa. Tenha certeza? Ok, fique de olho nela. Estamos a caminho. Ela desligou e correu em direção a Nora, que estava a organizar suprimentos médicos à luz do dia, com a mesma naturalidade com que prepararia um piquenique de domingo. Quando Nora ouviu a notícia, cerrou os dentes. O que aconteceu? Perguntou Helena. Nora virou-se para ela. Outra, uma mulher da cidade vizinha, correu para uma loja de conveniência esta manhã com o filho nos braços. Disse que o namorado a trancou num trailer a noite toda. Helena sentiu a garganta apertar. Ela está segura agora. Ela estará. Nora pegou uma mochila na varanda. Estamos a sair. Ela olhou para Helena. Você deveria vir. Helena hesitou. Eu? Por quê? Porque você precisa entender o que é isso, disse Nora gentilmente. O que você enfrentou quando se levantou contra Victor? Nós não resgatamos mulheres apenas uma vez. Ficamos com elas, orientamos-las, protegemos-las até que possam respirar por conta própria novamente. Helena não precisava de mais argumentos. Ela seguiu Nora até o SUV, onde dois motociclistas, já com os capacetes colocados, aceleravam levemente no portão. Eles dirigiram até a cidade vizinha, banhada pela luz do sol. Um lugar que parecia comum por fora, com ruas tranquilas e jardins floridos,
mas que escondia uma tempestade dentro de uma de suas pequenas lojas de conveniência. Quando chegaram, uma mulher assustada estava lá atrás do balcão, segurando a sua filha com tanta força que os pés da criança balançavam acima do chão. As suas roupas estavam rasgadas. O seu rosto estava sujo. Ela estremecia a cada som. Nora aproximou-se lentamente com as palmas das mãos abertas e a voz calma. "O meu nome é Nora. Você está segura. Ele não pode chegar até si aqui." Os lábios da mulher tremiam. "Ele disse que me encontraria. Ele sempre me encontra." Nora colocou a mão gentilmente no ombro dela. "Hoje não." Helena observava à distância, sentindo algo pesado brotar no peito. Não era medo, mas reconhecimento. Essa mulher, Maria, ela mesma, todas ecoavam umas nas outras. A menina olhou para Helena com os olhos arregalados e assustados. Helena se agachou, oferecendo um sorriso gentil. "Gostas de panquecas?" A criança fungou e acenou com a cabeça. "Temos muitas em nossa casa", disse Helena. "E xarope?" Pela primeira vez, a menina afrouxou o aperto. Quando Nora as acompanhou até o SUV, uma nova compreensão tomou conta de Helena como a luz do sol aquecendo a pele gelada. Aquilo não era um abrigo. Era uma tábua de salvação, uma rede, um exército silencioso formado por sobreviventes que se recusavam a deixar alguém sofrer sozinho. E ela agora fazia parte disso. O SUV voltou para o rancho assim que o sol subiu alto, banhando tudo com uma luz quente. A poeira rodopiava atrás dos pneus, refletindo a luz como pequenas faíscas. A mulher resgatada abraçou a filha com força, enquanto Nora as guiava pelos degraus da varanda. As irmãs Shield já estavam lá dentro preparando um quarto de hóspedes, abrindo as janelas para deixar a brisa da manhã suavizar o ar. Helena ajudou a levar os suprimentos até a porta. Cobertores, roupas limpas, garrafas de água. Ao entregá-los, ela avistou a menina sentada no sofá, as mãozinhas envolvendo uma tigela de cereal, as pernas balançando nervosamente. Helena percebeu como a segurança podia amenizar o terror rapidamente, como até mesmo a menor gentileza podia mudar a forma do mundo de alguém. Gabriel estava do lado de fora com Silas e alguns cavaleiros, a luz do sol brilhando em seus emblemas, enquanto conversavam em tons baixos e tensos. Ele olhou para cima no momento em que Helena subiu na varanda. Algo indecifrável brilhou nos seus olhos. Alívio, curiosidade, talvez até respeito. "Tu foste com eles", disse ele. Helena acenou com a cabeça. "Eu precisava de ver. O que vocês fazem?" "E o que achas?" perguntou Gabriel, cruzando os braços. "Que ninguém deveria ter de fazer isso", respondeu Helena suavemente. "Mas estou feliz que alguém faça." A expressão de Gabriel mudou. A dureza em seus traços suavizou-se. A maioria das pessoas desvia o olhar. Finge não ouvir os gritos na casa ao lado. Finge que os hematomas se explicam por si mesmos. Ele olhou para a casa. "Mas você não fez isso." Helena olhou para as mãos, ainda tremendo levemente. "Eu não fui corajosa. Fiquei com medo o tempo todo." "Ela também", disse Gabriel. "Todos eles ficaram. Coragem não é não ter medo. Coragem é escolher ficar lá mesmo assim." Antes que Helena pudesse responder, Nora subiu na varanda. "Precisamos conversar." Gabriel endireitou-se. "O que há de errado?" Nora trocou um olhar rápido com Silas, depois encontrou os olhos de Gabriel. Victor foi visto. Helena sentiu o ar sair dos pulmões. "Onde?" Gabriel perguntou com a voz aguda. "2 cidades adiante", disse Nora. "Ele está a fazer perguntas, a mostrar a foto da Maria às pessoas, a dizer-lhes que ela fugiu com alguém. Ele está zangado. Ele está à procura dela." Silas murmurou um palavrão baixinho. Gabriel cerrou os dentes, mas não levantou a voz. "A que distância?" "Perto o suficiente para interceptarmos 2 chamadas sobre um homem com olhos selvagens a bater nas portas." Nora inclinou a cabeça. "Ele está a perder o controlo." Helena sentiu um arrepio frio percorrer a sua espinha. Ela pensou na amolgadela na porta da lanchonete, na maneira como ele disse o nome dela como uma ameaça, na escuridão nos seus olhos. Gabriel aproximou-se, baixando a voz. "Ouça-me, Helena. Isso não é culpa sua. Você não colocou Maria em perigo. Foi Victor, e agora ele está desesperado." "O que isso significa para nós?" sussurrou Helena. "Significa", disse Gabriel, "que reforçamos a proteção." Em poucos minutos, os motociclistas moviam-se como uma máquina silenciosa, verificando o perímetro,
ajustando os turnos de patrulha, estacionando as motos onde a estrada se tornava visível. Uma sensação de calma urgência tomou conta do rancho. Todos sabiam o seu papel. Todos compreendiam o que estava em jogo. Helena ficou na varanda a observar as irmãs da proteção conduzirem a mãe e a criança resgatadas para um quarto, ouvindo as suas suaves palavras de conforto flutuando pelo corredor. Ela sentiu novamente aquela mudança dentro dela, aquela que lhe dizia que ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava a tornar-se parte de algo maior, algo que não fugia do perigo, algo que corria em direção a ele para salvar aqueles que não podiam. E ela entendeu agora por que Gabriel tinha dito que ela pertencia àquele lugar. Porque aquele não era o fim da sua história. Era o começo da sua vocação. A manhã se estendeu até a tarde, enquanto o rancho se acomodava em um ritmo tenso, mas focado. As mulheres dentro de casa cozinhavam, limpavam, verificavam feridas, sussurravam palavras de conforto. Lá fora, os motociclistas moviam-se como um perímetro vivo, motores a arrefecer sob o sol, botas a esmagar cascalho, olhos a examinar a estrada vazia que se estendia além do portão. Ao meio-dia, o calor tremeluzia nos campos, transformando o horizonte numa linha ondulante de ouro. Helena ficou debaixo da sombra do telhado da varanda, observando os motociclistas a fazerem turnos com precisão militar. A cada poucos minutos, um motociclista passava com um aceno, reconhecendo a sua presença. Não como uma estranha, mas como alguém que havia conquistado um lugar entre eles. Gabriel voltou de uma breve patrulha, com poeira grudada nas botas e a luz do sol refletindo na barba prateada. Helena podia ver o cansaço nas rugas ao redor dos olhos dele, o peso da responsabilidade pressionando fortemente os ombros. Mas ele carregava isso com a calma firmeza de um homem que fazia isso muito antes de ela chegar. Ele veio para ficar ao lado dela. Está aguentando bem? Ela soltou um suspiro que nem percebeu que estava aprendendo. Melhor do que eu pensava. Isso é porque você é mais forte do que pensa. Ele olhou para a casa. Maria não vai esquecer o que você fez. Helena engoliu em seco. Ela não deveria precisar ser salva. Nenhum deles deveria. Gabriel acenou lentamente com a cabeça. Mas eles precisam. E quando precisam, tem que haver alguém disposto a enfrentar o fogo. Helena olhou para ele. Como você. Os olhos de Gabriel se suavizaram. Como nós. Uma buzina soou do outro lado da propriedade. 2 toques curtos, não um alarme, mas um sinal. Cavaleiros começaram a se dirigir para o quintal, formando um semicírculo irregular. As suas sombras se estendiam pelo chão. A poeira levantou-se em nuvens espessas à medida que os motores eram ligados um após o outro, até que o ar vibrou com um rugido baixo e unificado. Helena deu um passo à frente, confusa. O que está a acontecer? Gabriel virou-se para ela com um sorriso fraco. Hoje é sobre algo maior do que Victor, maior do que o perigo. É sobre respeito. Nora juntou-se a eles, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. É hora de quê? Perguntou Helena. Nora colocou a mão no ombro dela. Para eles honrarem o que fizeste. Antes que Helena pudesse falar, uma fila de motociclistas se abriu no meio, criando um caminho livre que levava ao pátio aberto. O barulho diminuiu, não totalmente silenciado, mas suavizado, controlado. Do lado oposto da formação, uma Harley preta com guidão cromado apareceu lentamente. O motociclista desmontou com uma facilidade experiente. Ele era alto, de ombros largos, com um corte marcado por emblemas que Helena nunca tinha visto antes. Sinais de posição e respeito que tinham peso mesmo em silêncio. Gabriel endireitou a postura. O presidente do estado está aqui. Helena sentiu o pulso acelerar. Não era uma visita casual. Era uma cerimônia. Ryder Callahan aproximou-se, as botas a estalar no cascalho. A luz do sol iluminava-o como uma moldura, transformando a poeira atrás dele numa auréola. Parou em frente a Helena, estudando-a com olhos firmes e perspicazes. Então, disse ele com voz rica e calma, esta é a empregada de mesa. Helena sentiu as bochechas corarem. O meu nome é Helena Ward. Eu sei quem você é, disse Ryder. Ouvi tudo. Os motociclistas à sua volta permaneceram em silêncio respeitoso. Até o vento parecia ter parado. Ryder continuou. A maioria das pessoas foge quando vê o tipo de homem em que Victor Torres se tornou. Tu não foste. Ficaste no caminho dele.
Protegeste uma mulher que não podia proteger-se a si própria. Uma mulher que carregava o filho de um dos nossos. A garganta de Helena apertou-se. Esse tipo de coragem, disse Ryder, merece mais do que palavras. Ele virou-se para Nora, que se aproximou segurando algo dobrado no braço. Couro branco com costura vermelha. A luz do sol brilhava no bordado. Nora entregou-o a Ryder. Então Ryder desdobrou-o lentamente. Um colete branco, uma cor reservada apenas para as mulheres mais honradas do seu mundo. Nas costas, em letras curvas e em negrito, estava uma palavra: intocável. Helena prendeu a respiração. Ryder aproximou-se, segurando o colete para que ela visse. Isto não é um emblema, disse ela. É uma promessa nossa, de todos os 70 homens que estão aqui. Os cavaleiros ao redor deles baixaram a cabeça em silêncio, em sinal de reconhecimento. Ryder continuou. Enquanto usar isto, ninguém lhe tocará. Ninguém a ameaçará. Ninguém colocará as mãos em si sem responder perante nós. Ele estendeu o colete para ela. Hoje, Helena Ward, tornamo-la intocável. O pátio ficou completamente silencioso. A visão de Helena ficou embaçada, não por medo desta vez, mas por algo avassalador, algo que ela não esperava sentir: pertencimento. As suas mãos tremiam enquanto ela alcançava o colete. Quando os seus dedos se fecharam em torno do couro quente, os motociclistas explodiram, os motores acelerando todos ao mesmo tempo, criando um rugido tão poderoso que a terra vibrou sob os seus pés. Gabriel inclinou-se para ela, com uma voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Tu mereceste isto. O sol brilhava no céu. A poeira subia em redemoinhos ao seu redor. 70 motociclistas levantaram os punhos em sua homenagem. E Helena Ward ficou no centro de tudo, segurando o colete que mudaria tudo. Os motores finalmente se calaram. Mas a energia no ar não desapareceu. Ela mudou, transformando-se em algo mais profundo, algo que vibrava sob a pele muito tempo depois que o rugido havia cessado. Helena ficou parada no pátio, o colete branco sobre os braços, a luz do sol transformando as costuras vermelhas em um halo ardente. Por um longo momento, ela não conseguiu se mover. Mal conseguia respirar. Então Gabriel se aproximou por trás, com as mãos gentis, levantou o colete e o colocou sobre os ombros dela. O couro estava quente pelo sol, mais pesado do que ela esperava, mais pesado com significado, com responsabilidade, com uma promessa que 70 homens acabavam de gravar em plena luz do dia. Quando ele terminou de ajustar a gola, deu um passo para trás. Como se sente? Helena engoliu em seco, como se estivesse num lugar que nunca deveria ter alcançado. Gabriel abanou a cabeça. Alcançou-o porque merecia. À sua volta, os motociclistas começaram a reorganizar as suas filas. Os motores roncavam, voltando à vida em preparação para a escolta final. Nora aproximou-se, limpando as mãos nas calças de ganga. A Maria está pronta, disse ela. Vamos mantê-la por perto. Ela está segura agora. Helena virou-se e viu Maria a subir os degraus da varanda, com a mão apoiada na barriga e os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela caminhou lentamente, a luz do sol estendendo-se sobre a sua pele machucada, como uma bênção silenciosa. Tu salvaste-me, sussurrou Maria. Se não estivesses lá... Helena abanou a cabeça. Tu salvaste-te quando entraste naquela lanchonete. Eu apenas abri a porta. Os lábios de Maria tremeram num sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que Helena tinha visto nela. Ela pegou nas mãos de Helena, apertando-as com uma força surpreendente. Obrigada. O momento abriu algo dentro de Helena, um lugar que estava trancado há anos, selado pelo medo e pela sobrevivência. Pela primeira vez, ela entendeu o que Gabriel e Nora queriam dizer. Não era apenas um resgate, não era apenas proteção, era uma transformação. Uma buzina soou, 3 notas curtas ecoaram no ar quente da tarde. Ryder montou na sua moto, levantando a mão. Formem-se, vamos partir. Um por um, os motores voltaram a rugir. O chão vibrou sob as botas de Helena. A poeira levantou-se em colunas rodopiantes. E então Gabriel montou na sua Harley e olhou para trás, para ela. Vens comigo, disse ele. Ela subiu para a moto atrás dele, as mãos encontrando o seu lugar à volta da cintura dele. O colete branco roçava o couro preto do seu casaco. O contraste parecia simbólico. Luz contra sombra, novo contra velho, promessa contra história. A formação fechou-se à volta deles,
Maria e as irmãs escudo no centro, ladeadas por motociclistas por todos os lados, uma parede móvel de cromo e trovões. Ryder acelerou uma vez. Gabriel seguiu. Todo o comboio avançou como um só. Eles explodiram na estrada aberta sob o sol escaldante, varrendo a autoestrada numa onda sincronizada que fez os carros se desviarem, os pedestres olharem e o próprio mundo parar. Quando o rancho desapareceu atrás deles, Helena olhou por cima do ombro para o longo rasto de poeira e motores rugindo que se estendia até o horizonte. Sua antiga vida estava em algum lugar lá atrás, tranquila, solitária, medrosa. Esta nova era barulhenta, poderosa, inquebrável. Ela apertou Gabriel com mais força enquanto o vento soprava ao seu lado, quente e forte, e compreendeu a verdade que a acompanharia pelo resto da vida. Ela tinha entrado num restaurante como empregada de mesa. Ela estava a sair dali como algo completamente diferente, intocável, e enquanto Helena cavalgava sob o sol da tarde, cercada por 70 motores rugindo e uma promessa costurada nas costas, ela entrou de cabeça na vida que nunca soube que merecia. Obrigado por partilhar esta jornada de coragem, compaixão e família inesperada. Se a história de Helena o emocionou, inscreva-se no Hard Tales para não perder o próximo capítulo de The Human Spirit. Conte-nos nos comentários qual foi o momento que mais o tocou. Nós lemos cada palavra, e quando estiver pronto, outra história estará à sua espera no ecrã final. Deixe a estrada continuar.